Meus irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24, verso 15. Mateus 24, verso 15. Eu farei a leitura, irmãos, da porção que vai deste verso até o verso de número 28. Mateus 24, 15, do 15 ao 28. Vamos orar, irmãos, antes de procedermos com a leitura. Oh Deus maravilhoso, em Tuas mãos estamos. Cremos que elas são poderosas e bondosas também. Por isso, nesse momento, clamamos ao Senhor que, segundo o Teu poder e bondade, haja em nós segundo o Teu Santo Espírito, nos iluminando, a fim de que, por esta iluminação, compreendamos as maravilhas da Tua lei. Dá-nos a graça de assim fazer, ó Deus. Toma cada um de nós nas Tuas mãos, nos dirige, visto que sem o Senhor nada somos e nada podemos fazer. Nos transforma, nos santifica. Assim oramos em Cristo, entregando a vida de cada um de nós nas Tuas mãos, a começar em mim, e isto com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Amém. Meus queridos irmãos, todas as vezes que nós lemos um texto escatológico na Escritura, para além da curiosidade do que esse texto representa, uma das coisas que nós deveríamos ter como atitude comum é refletir sobre a implicação daquele texto na nossa vida hoje. Ou seja, em qual medida esse texto modela a nossa forma de pensar, de sentir, de falar, de agir. Afinal de contas, se estamos pensando nas coisas do fim, portanto, no dia do Senhor, o dia que Cristo virá para juízo, devemos todos estar preparados para isto. Mas é interessante que, a despeito de ser essa a postura que deveria ser a comum a todos nós, nem sempre o é. Somos mais tomados por curiosidade, por especulações, do que de fato essa postura de preparação para este dia.
E o Senhor Jesus Cristo estava ciente disso. Tanto é que quando os seus discípulos fizeram a pergunta com relação às questões pertinentes aos últimos dias, o foco do Senhor Jesus Cristo não foi apenas dizer acerca dos sinais, mas dizer aquela que deveria ser a postura dos discípulos. E ele fez isso não somente explicando como é que seriam esses últimos dias, mas se você observar no capítulo 24, 32 até o final do capítulo 25, ele vai proferir uma série de parábolas que, para além dos sinais, apontam para a postura que os discípulos deveriam ter por ocasião da aparição de tais sinais. Então veja que o cerne aqui, a grande questão posta pelo Senhor Jesus Cristo, não desmerecendo a questão dos sinais, é como eu, enquanto discípulo, estou preparado para este dia. Essa é a questão. Porque, como um bom Senhor, ele não queria que os seus súditos estivessem despreparados para tal dia, para o encontro com o Senhor. Pelo contrário, que estivessem prontos, alertas e desejosos que esse dia viesse. Mas, a despeito disso, o Senhor Jesus Cristo satisfaz aos seus discípulos, e como parte do seu doutrinamento, ele explica aquilo que haveria de acontecer antes da sua vinda, portanto, antes do tempo do fim. No domingo passado, o pastor Alexandre explicou os versos número 1 a 14, mostrando que, a despeito de todos aqueles sinais já ditos pelo Senhor Jesus Cristo, aquela era apenas o início, aquele era apenas o início, o princípio das dores, e não era ainda o fim. E mesmo diante disso, uma preparação já era requerida. Portanto, os discípulos não deveriam se iludir com estes sinais, eles deveriam perseverar firmes em Cristo Jesus, eles tinham que estar engajados, imbuídos na proclamação do Evangelho. Era isso que se esperava dele. Mas lembre que a pergunta feita pelos discípulos, no verso de número 3 do capítulo 24, ela é bem ampla. Então, esta primeira resposta do Senhor Jesus Cristo não contemplou toda a pergunta. Algumas outras coisas precisavam ainda ser ditas sobre isto. Então, veja comigo mais uma vez a pergunta que foi formulada pelos discípulos no verso de número 3 do capítulo 24. Olha o que ele diz: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximavam dele os discípulos, em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, quando será, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Senhor, como que nós podemos olhar e identificar? Além de quando vai ser, como que eu posso identificar? Como que eu posso fazer? O que é que eu vou ver? O que é que eu vou ouvir? E Cristo então se detém a explicar isso. Como eu disse, a primeira parte da sua explicação está no verso 14, até o verso 14. Mas em seguida ele vai mostrar que depois desta tribulação inicial, que é o princípio das dores, as dificuldades elas se intensificariam antes da sua vinda. E aí então eu quero nesta noite compartilhar com os irmãos o seguinte, a partir desse texto, que o Rei Jesus, ele alerta os seus discípulos sobre a grande tribulação que virá sobre os mesmos, e o que cada um deles deverá fazer. Ele alerta que as coisas vão o quê? Piorar, e o que cada um deles deverá o quê? Fazer. E o texto nos leva, irmãos, a dois momentos distintos, mas certamente interconectados. No primeiro momento, o Senhor Jesus Cristo vai mostrar isso através da vinda do abominável, da desolação e da grande tribulação. Você vai ver isso dos versos 15 a 22. Depois você vai ver, ainda nesse texto, a vinda do Filho do Homem e as tentativas de engano, dos versos número 23 a 28. Então, vamos ver primeiramente o abominável da desolação e a grande tribulação. Quando nós olhamos para esse texto, nós temos que entender aqui que o Senhor Jesus Cristo, que é rei e sacerdote, também exerceu, quando da sua vinda, um ministério profético, ok? Então, Cristo é perfeito rei, perfeito sacerdote, ele é perfeito o quê?
profeta. Tanto é que diz assim, ó: este é o meu filho amado. Lembra da transfiguração? A ele o quê? Ouvi. É profeta. Ouça o profeta, o perfeito. Então o que Cristo está dizendo aqui, irmãos, é uma palavra profética. Ele está exercendo isto. E quando nós vamos falar sobre a questão da profecia, especialmente a que diz respeito às questões escatológicas, pode ocorrer na mente de muitos uma confusão. Em que sentido? No tempo da realização. E uma forma da gente contemplar isso e resolver é entender da seguinte maneira: existem algumas profecias cujo cumprimento é imediato, dito para acontecer agora. Tem outras que ocorrerão futuramente. Então é anunciado para o quê? Futuro. E a confusão está exatamente aí, quando eu não tenho esta capacidade de discernir se aquilo que está sendo dito é para acontecer ali ou no futuro. E embolo essas coisas, trago uma confusão terrível, e daqui a pouco eu já não sei nem mais o que é que eu estou dizendo. Então, quando você vai ler esse texto, você tem que entender que Cristo está dizendo coisas que vão acontecer de imediato ali, naqueles próximos anos, e algumas que contemplarão a sua vinda no futuro. E eu tenho que ter esse discernimento. Então, o que ele vai fazer no primeiro momento? Ele vai trazer à memória dos seus discípulos que eram judeus a profecia que foi proferida pelo profeta Daniel. Por favor, quero que você abra a sua Bíblia aí. Daniel, capítulo de número 9. Abra a sua Bíblia. Livro do profeta Daniel, capítulo número 9. E veja comigo, por favor, o verso de número 27. Que diz assim: ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador. Veja, ó, asas da abominar. Quem é que Cristo está anunciando lá? O abominável da desolação. Ok? Então ele está citando Daniel, como ele mesmo diz. E ele diz: fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre quem? Sobre ele. Então, Cristo está citando esse texto de Daniel, dizendo o seguinte: olha, a semelhança do que Daniel anunciou e aconteceu, se dará também em dias próximos e também quando da vida do Filho do Homem. Então vamos pensar aqui. Volte seus olhos mais uma vez para Mateus 24:15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta o quê? Daniel, no lugar santo, quem lê o quê? Entenda. Foi que Daniel anunciou: vai vir alguém que ele vai macular, profanar o templo. Ele vai fazer isso. E isso aconteceu aproximadamente 170 anos antes de Cristo, com um homem chamado Antíoco Epifânio. Ele entrou no templo, profanou o templo e sacrificou um porco, que é um animal abominável aos judeus, profanando assim um templo. E nessa ocasião em que ele veio, houve grande morte dos judeus. Isso está relatado na história. Então aquilo que foi anunciado por Daniel, cumpriu-se quanto tempo antes de Cristo? Aproximadamente 2 séculos antes. Por isso que quando o Senhor Jesus Cristo diz assim, ó, quem lê o quê? Entenda. O judeu que conhece a história do seu povo, isso está relatado também no livro de Macabeus, ele vai ouvir e vai dizer: realmente, Daniel proferiu que esse abominável viria, e anos depois, isto aconteceu, e essa profecia foi o quê? Cumprida. E nessa época,
O que é que deveria ter sido feito? Veja bem, as pessoas deveriam ter fugido, mas não fizeram. Foram apanhadas, o templo foi profanado e elas foram o quê? Mortas. Não deram ouvidos à profecia de Daniel. Cristo toma esse exemplo e aplica agora ao seu tempo. Porque lembre que os discípulos perguntaram, quando é que vai ser o tempo? Ele diz, olha, ainda não é o fim, mas vai intensificar o sofrimento. Cristo está falando aqui aproximadamente entre 30 e 34. Que lembre que ele faleceu com quantos anos? Foi morto com 30 e quanto? 3. Então aqui está perto da sua morte, na semana. Então ele vai morrer. Então 33 aproximadamente. Só que o que Cristo está dizendo aqui, ou seja, que haveria o mesmo que Daniel falou no seu tempo, aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Com quem? Com um general chamado Tito. Na época o imperador era Vespasiano. Vespasiano ia invadir, teve um problema em Roma, ele voltou, assumiu e enviou o seu general. Como é o nome do general? Tito. E Tito faz o quê? Ele cerca Jerusalém, sitia Jerusalém e sufoca aqueles que estão lá dentro. E a tribulação começa a aumentar para aqueles que estão dentro de Jerusalém. E depois ele vem e faz a mesma coisa que Antíoco Epifânio fez. Sacrifica e profana o templo de Jerusalém. Então olha só o que está acontecendo. Ó. Cristo diz, o abominável da desolação falado por Daniel, cumpriu em Antíoco Epifânio. Eu estou dizendo que no tempo de vocês vai vir um. Então você imagina aí, Cristo fala em 30, em 70 acontece. Então Cristo está falando de um evento 30 anos antes que ele ocorra. Profeta, não é? O que é que acontece? Exatamente o que Cristo disse. Só que lembre de um detalhe importante, preste bem atenção. Qual foi a orientação que o Senhor Jesus Cristo deu para aqueles da sua época com relação à vinda deste abominável, que no caso seria Tito? O que o povo tinha que fazer quando estes dias viessem? Agora, por favor, volte seus olhos comigo para o verso 16. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para onde? Eu vou explicar cada uma dessas. Primeiro, se você está na Judéia e vem uma perseguição sobre você, racionalmente, qual seria o lugar mais seguro? Dentro da cidade. Só que Cristo disse, não volte para a cidade. Vá para onde? Para os montes. Você vai estar mais seguro nos montes do que onde? Na cidade. Depois, verso número 17. Quem estiver sobre o eirado, não deixa atirar de casa o quê? O eirado é o telhado, só que lá o telhado era como se fosse uma laje. Então o judeu subia, ficava em cima do telhado, que era o lugar que ele tinha para conversar, receber pessoas. Então quando ele via a perseguição, e esse eirado era perto do muro, o que acontecia? Vai vir a perseguição, pensei, vou lá embaixo, pegar o que me é precioso para dar tempo de correr. Ele disse, não faça isso, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Se você acha que isso é precioso, deixe para trás, não pegue. Depois ele prossegue e diz, verso 18, e quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua o quê? A capa era uma coisa preciosíssima. Era tão preciosa que se alguém estivesse devendo ao outro e fosse tomada a capa, então vamos supor, Tiago estava me devendo, aí durante o dia eu pego a capa dele, está me devendo. Quando chega de noite, eu tenho que devolver a capa para ele. Por quê? Porque a capa era um instrumento, inclusive, de proteção contra o frio. Cristo está dizendo o seguinte, no dia que vier esse problema, não volte nem para pegar a capa. É melhor você passar frio do que voltar e ser apanhado. Estão entendendo? Tudo isso para preservar o quê? A sua vida. Sua vida é mais importante do que os seus bens. Sua vida é mais importante do que uma capa, ainda que você passe frio. É essa a ideia que está sendo passada aqui. Os dias vão ser difíceis, preserve a sua o quê? Vida.
E aí ele prossegue: ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Olha, aqui são duas situações que envolvem as mulheres. Pense numa mulher grávida correndo. Pensou? Agora pense numa mulher com um bebê de colo correndo. Agora pense nessas mulheres sendo perseguidas. Entendeu agora o porquê do ai? Elas serão presas fáceis. Por isso que ele diz: ai das que estiverem grávidas, ai das que estiverem amamentando. Por quê? Porque serão perseguidas. E quando você olha a história da igreja e contempla sobretudo o que Joséfo vai falar, Flávio Joséfo, você vai perceber que as mulheres sofreram grandemente nesse período que Cristo está dizendo. Mas não para por aí. Veja só. Verso 20. Orai para que a vossa fuga não se dê nu e nem nu. Por quê? Se fugir no calor é difícil, meu filho, imagine fugir no inverno. Chuva, frio, sem proteção, será terrível. E dia de sábado, um dia que para os judeus não era um dia de atividade, então seria difícil até encontrar recursos para sair. Então Cristo está mostrando o quê? Quando este abominável vier, você clame, porque será um dia dificílimo para você. E o foco aqui deve ser qual? Preserve a sua vida, porque não haverá misericórdia. Entenderam? Prosseguindo, verso 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá o quê? Irmãos, segundo os dados históricos, essa foi uma das épocas que mais morreram judeus em toda a história do seu povo. Não houve precedente histórico, tamanha aflição. Quando Cristo então expõe isto, irmãos, ele deixa uma coisa bem clara, ele diz: olha, irmãos, ou discípulos, se aqueles dias não tivessem sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa de quem? Dos escolhidos, tais dias o quê? Serão o quê? Abreviados. Percebe o amor de Deus? Ele não somente está orientando acerca daquilo que deve ser feito, daquela que deve ser a nossa prioridade, que é preservar a nossa vida, mas também está dizendo: olha, era por amor a vocês que eu vou encurtar esse tempo, porque se esse tempo fosse um tempo longo, até os escolhidos haveriam de apostatar. Se isso fosse possível, é lógico. Então, qual é a primeira coisa que eu queria que você lembrasse? Cristo está mostrando que assim como aconteceu com Daniel, haveria de acontecer no seu tempo logo imediato, aproximadamente 30 a 35 anos depois do que de fato o quê? Ocorreu. Mas uma pergunta que você tem que fazer é a seguinte: depois que aconteceu isso em Jerusalém, Cristo voltou? Sim ou não? Voltou? Não, irmão, você está aqui. Ele não voltou. Então, esta profecia que Cristo está dizendo aqui, ela teve o seu cumprimento parcial na época dos discípulos, mas eu tenho que olhar, e lembre que eu falei no início sobre profecia, que tinha um cumprimento imediato e um cumprimento quando? No futuro. Então, o grande ponto aqui é que Cristo está mostrando para a igreja como um todo, que assim como aconteceu na profecia de Daniel, assim como aconteceu na profecia que ele proferiu ali nos dias dos seus discípulos, haveria aquele grande dia que antecederia a sua vinda. E nesse dia o que aconteceria? Os mesmos sinais que aconteceram na época de Daniel e na época de Cristo Jesus, quando ele estava encarnado entre nós. E quais são? Volte seus olhos agora, por favor, para o verso 23. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não o quê? Não acredite. Porque surgirão o quê?
e falsos, operando o quê? E prodígios, para enganar, se possível, os próprios o quê? Agora abra sua Bíblia, por favor, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Abriram? Verso 1. Vou ler a partir daí. Posso ler? Conseguiram achar aí? Tem que achar logo, tá? Porque senão Jesus volta e você não acha. 2 Tessalonicenses 2, 1. Diz assim, ó. Paulo falando, viu? Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ó, qual é o assunto? A vinda de nosso Senhor o quê? Paulo está falando depois que Cristo morreu, ressuscitou, apareceu a Paulo, está assunto nos céus. Depois, ele está falando da vinda de Cristo. No que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós os exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha o quê? Chegado o dia. Chegou, Jesus chegou. Cadê? Ele ali, ele aqui, está lá em casa. Não vá por isto. Não se engane. É mentira. Cristo falou, Paulo está aqui falando, ratificando o ensino do mestre. Não se engane. E aí ele diz, verso 3: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, agora presta atenção nisso, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio quê? Agora olhe para mim aqui, presta atenção na lógica bíblica, presta atenção. Daniel profeta, anuncia, vai vir um para profanar o templo. Quem foi? Antíoco Epifânio, 170 anos aproximadamente antes de Cristo, profanou o templo. Cristo profetiza, vai vir um que vai profanar. Quem entra em Jerusalém e destrói? Tito, profana o templo. E Cristo anuncia, antes da minha vinda, terá um período de grande o quê? E Paulo diz, vai ter mesmo. E nessa época, vai se levantar um, dizendo-se Deus, no templo, para inclusive receber adoração. Percebeu o paralelo? 3 eventos da mesma natureza, cada um deles em tempos sucessivos, e todos eles preparando para a vinda de quem? De Jesus Cristo. Mas volta lá para 2 Tessalonicenses, de novo. O apóstolo Paulo prossegue nessa mesma toada e diz agora, verso 5: não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião o quê? Própria. Agora vamos para Apocalipse, por favor. Livro de Apocalipse, capítulo de número 20, verso de número 7. Abriram? Olha só. Apocalipse 20, verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos. E a cidade o quê? Estão percebendo a linguagem? Marcharam, sitiaram. Quem fez isso? Antíoco Epifânio e Tito. Prosseguindo. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu,
O diabo, o setor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde assim encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos... Mas a estrutura é a mesma. Então, quando você volta, por favor, agora volte para Mateus capítulo 24, Cristo diz, olha, verso 25, vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai, de onde? E se mostra até nu, assim há de ser a vinda do quê? Então não se engane, porque quando Jesus vier você vai ver. Não precisa ficar enganado. Agora, o que é que vai anteceder a vinda dele? Uma intensificação na tribulação sobre o povo do Senhor. Quando a gente ouve isso, o que que vem à nossa mente, irmãos? Quem tem medo de sofrer já está pensando, meu Deus, que eu morra logo. Tem gente já querendo morrer, porque não quer passar por isso, que vai ser difícil. Não é? Outros vão pensar assim, eita Jesus, e agora? Será que eu vou sucumbir? Ou vou permanecer firme? Em face de tamanha tribulação? Mas eu quero que você olhe que o texto diz o seguinte, olha, isso inevitavelmente vai acontecer, Deus preservará o seu povo, porque Ele ama os seus eleitos, e aqueles que o Pai me deu, não só o quê? Nenhum só se perderá. Mas lembre que eu disse no início, desde o início, o que foi? Qual é a grande questão que Jesus quer que você pense? Preservar a sua vida. Aí tem gente que fica preocupada, eu estou na perseguição, vou voltar para pegar meu relógio, vou voltar para pegar o ouro que papai me deu, vou voltar para pegar a escritura. Ele disse, não pegue nada, fuja. Por que ele está dizendo isso? Para que você entenda que a grande questão que antecede a vinda de Cristo Jesus é a sua vida. Não são os seus títulos, não são os seus carros, não são os seus reais. É a sua vida, meu filho. Isso é o que finalmente você vai poder levar. Nada além disso. Mas sabe o que é o triste? É que tem gente preocupada com outras coisas que não o quê? A vida. Certo homem era muito rico. E ele ganhou tanto dinheiro que ele destruiu os celeiros e construiu e olhou, olha aí o que eu tenho construído, ó. Tenho produção para botar dentro do celeiro, tenho um celeiro para botar produção. Aí Cristo olhou e disse assim, louco. Foi o que ele disse. Foi o que disse para o louco. Louco, nesta noite, te pedirão o quê? E o que tens? Você paga a sua alma com celeiro? Você paga a sua alma com trigo? Mas Jesus está voltando e você está preocupado em correr atrás do vento. Vaidades de vaidades. Tudo é quando você ouve Cristo falando isso, o que é que você pensa? O que é que vem à sua mente, seu coração? O que é que vem? Diga, pense, fala. Não é à toa que o Senhor Jesus, em seguida a esses ensinos, vai proferir
3 parábolas sobre a necessidade de vigilância, porque ele conhecia bem quem eram os seus discípulos. Meu querido irmão, o Rei Jesus quer que você se prepare para a sua vinda, que você saiba que o tempo do fim serão dias mais difíceis, mas a grande questão que você deve pensar é o que vai acontecer comigo depois que Jesus vier. Em outras palavras, você tem certeza de que está salvo? Você tem certeza de que o seu filho, sua esposa, seu esposo, seu pai, sua mãe, seus irmãos estão salvos? Tem. Jesus está voltando. Quando é? Eu não sei. Os sinais estão aí. Rumores de guerra, vocês ouvem? Fome? Houve? Terremoto? Perseguição? Está aumentando ou está melhorando? Está intensificando ou está aliviando? Está aumentando. Você é crente, você não está percebendo que o fogo está ficando mais quente? Ou não? Está fácil? Não está, está piorando. Aí você quer voltar em casa para pegar a capa? Quer descer para pegar o dinheiro? Ou você quer se preocupar com a sua vida, saber se é salvo? Quando eu estava preparando esse sermão, eu pensei em tantas aplicações para a sua vida, mas eu quero resumir em 2. A primeira é essa. A maior questão, mais importante, é a sua o quê? Sua vida. Jesus está voltando. Sua vida. O que é que está acontecendo? Sua vida. Mas a outra é a seguinte. Eu queria que você pensasse o que é que está te distraindo de pensar na sua vida. Porque se você não está pensando na sua vida, você deve estar pensando em outra coisa. O que está te distraindo? Por que essa pergunta é importante? Porque esta distração revela o seu Deus. Entendeu? Aquilo que está te distraindo, que está tirando o seu foco de Cristo e sua vinda, é quem para você? É o seu Deus. Pense sobre isso. E aí, meu querido irmão e irmã, você está gastando sua vitalidade, seu tempo, recursos outros que Deus lhe deu, laborando naquilo que, no final das contas, você vai ter que deixar para trás. Porque você acha que você vai levar alguma dessas coisas que você tem aqui para o céu? Vai ou não vai? Vai levar? Nadinha. Nada. Meu filho, nem seu corpo. Nem seu corpo você vai levar. Porque se você for para o céu, você vai com o corpo glorificado. Não é esse. E com isso eu estou dizendo para você ser negligente com aquilo que Deus nos deu em termos de mandamento, como por exemplo cuidar do corpo? Não. Mas estou dizendo que um foco desmedido revela um coração idólatra que não está preocupado com a vinda de Cristo, mas com essa vida no tempo presente. E finalmente você pode ficar parecido, sabe com quem? Com a mulher de Ló. Vocês lembram da mulher de Ló? Foi o que a mulher de Ló fez? Olhou para onde? O que é que tinha lá atrás? Sodoma e Gomorra. O que é que ela representava, Sodoma e Gomorra? A luxúria, a depravação. E o que aconteceu com ela quando olhou para trás? O que aconteceu com ela?
E Cristo é tão sábio que diz: lembrai-vos. E você está olhando para onde? Então, aquilo que está tirando o seu foco da vinda de Jesus e da preparação de vida é o seu Deus. Está dirigindo sua vida, guiando seus pensamentos, roubando seus esforços, quando na verdade você deveria estar preocupado com a vinda de quê? Jesus Cristo. Eu queria que você fosse para casa hoje contemplando a bondade de Deus em lhe alertar. Mas ao mesmo tempo, a nossa responsabilidade em ouvir o que o Espírito diz o quê? A igreja. Jesus está voltando. Prepare-se. Ele virá. E você? Como estará? Como estará? Que Deus tenha misericórdia da sua vida. Te ajude. Abra os olhos. Lhe desperte. Faça caminhar junto a Ele, com Ele e para Ele, até que Ele volte.